quem está fazendo essa análise também sobre o clima do Brasil e olhando para o futuro é o líder, né, da esquerda, do PT, o José Dirceu, que participou de um evento interno deles recentemente. Nós temos um trecho do que ele falou também olhando para 24. Vamos assistir. Então, eu sou da opinião que nós precisamos nos debruçar sobre o problema do partido. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós não aguentamos um tranco da direita como nós estamos. E a direita vai nos dar um tranco, nós conhecemos ela. Tá esse ambiente agora político, essa negociação com a Arthur Lira, tudo, mas nós sabemos que essa não é a realidade. Se nós formos derrotados em 24, presta bem atenção, eles vão tomar mais um naco do governo. Porque já existe um governo de coabitação no Brasil, né? Coabitação na França, nos países parlamentaristas, é quando o presidente da República é de esquerda, mas o parlamento é de direita e nomeia um primeiro-ministro de direita, que foi o caso do Mitterrand. Ou o contrário, o Chirac, não sei se foi no segundo mandato dele ou no terceiro, a esquerda ganhou a eleição e nomeou um primeiro-ministro de direita. Nós estamos vendo uma situação de coabitação, porque além do poder real da maioria no parlamento de direita, tem as emendas impositivas. Então, a complexidade do momento que nós estamos vivendo exigiria do partido uma reflexão, um debate, para tomar medidas, para fazer um planejamento para os próximos 4 ou 8 anos, pensar o futuro, pensar a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Jean Turco, você pode achar o que quiser do Dirceu, mas ele costuma fazer análises aí certeiras, né, do cenário. Fez aquela frase, né, que ficou bem famosa: vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar as eleições. Isso lá atrás, quando o PT estava no fundo do poço. O que você achou aí desse trecho que a gente acabou de assistir? Pois é, sim, análises certeiras, e ele é um dos casos que demonstra uma diferença entre a ciência política e o direito, né? Ele não tem um cargo formal, mas ele detém poder. Então, de fato, ele é um dos caras que manda, apesar das formalidades. E as duas coisas nem sempre coincidem. Isso historicamente falando. E todo este caso, ele está enxergando o quê? Ele está enxergando um perigo para ele, que é, na próxima eleição, obviamente, a direita possa ganhar, etc., porque já está crescendo perante a população, está voltando a crescer, continua importante, vimos isso nessa manifestação. O poder pode estar hoje com a esquerda, mas a rua parece estar do outro lado. E aí, de forma geral, sobre este caso do Clériston e outros casos, eu diria o seguinte: primeiro, assim, nós temos vou ser rápido, falei muito antes, vou ser rápido agora. Nós temos um caso de arbitrariedade total, não só neste caso aqui, mas de forma geral. Antes, Luiz Felipe estava falando do fim do direito, do Estado de Direito, concordo plenamente, mas já acabou, já faz muito tempo. Nós aqui estamos vivendo um absurdo, o mais cada dia. Vale lembrar que todo este caso destes caras não deveria nem estar no STF para começar, porque os caras não têm nem foro privilegiado para começar. E essa é só uma das várias arbitrariedades, a começar pelo desrespeito à imunidade parlamentar, no caso de alguns deputados, ou o caso do inquérito chamado Fim do Mundo, como o mesmo STF está tratando a defesa aí, os advogados, a mesma OAB está reclamando disso. Então, assim, os casos se acumulam e são realmente muitos. E mostra que há uma arbitrariedade total. Então, quando a população tem essa percepção, é por isso. Não há Estado de Direito, não há garantia nenhuma. A população amedrontada, na qual que depois, inclusive, aí depois se reclama que as pessoas dão carteiradas, que as pessoas querem ser ricas para ter poder. As pessoas querem isso, porque quando você tem um país sem Estado de Direito nenhum, que é o caso total, a única forma para a sobrevivência, para se garantir a vida, o mínimo de respeito, etc., tal, pelas autoridades, é o poder, é o dinheiro. Um país no qual não somos todos iguais perante a lei, não há Estado de Direito, a forma para sobreviver, para se garantir é essa. Então é um incentivo, claro, racional que se dá. Não é uma questão de cultura, etc. Esse tipo de coisa acontece por este motivo, né? E o caso você mostrou queria comentar antes da manifestação e do papel vergonhoso de algumas mídias que fizeram lá mil manifestantes, colorir o pessoal de azul que nem Smurf, etc. Olha, isso eu já falei outra vez, assim, sinceramente, o grande problema do debate público atual no Brasil é o seguinte, que tem muita gente
que é simplesmente desonesta e mentirosa. Aqui não se trata nem de direita e esquerda. É o que o Lobauer falou através de um mínimo de decência. Pessoas que são indecentes. Então são mentirosos e desonestos. Então poluem todo o debate público, todo o discurso político e impossibilitam um debate normal, racional, tranquilo, com visões diferentes, claro, mas racional e civilizado. Este debate dessa forma, pessoas que chamam os outros de fascistas, de genocidas, etc., que instrumentalizam as questões, que enxergam o outro como inimigo e não simplesmente como um adversário político, alguém que pensa diferente, destrói, descredibiliza todo o debate público. Até quando? E aí depois, obviamente, quando você tem um lado que faz isso constantemente, regularmente, e não são casos esporádicos, e isso historicamente falando, obviamente o outro lado às vezes reage até de forma extrema também ao contrário. Por quê? Porque este tipo de condução vira a normalidade, infelizmente. Né? Então essas pessoas deveriam ser rechaçadas da vida pública, eliminadas do discurso público. E aí faço um apelo, um chamado, antes da questão de direita e esquerda, a honestidade, um debate público honesto. Não é possível ter canais importantes como o UOL, etc., que ainda estejam nessa de mentir desescaradamente, de ser desonestos todos os dias e ainda continuam existindo, continuam com verbas, etc. Isso faz muito mal à sociedade como um todo. Isso tem que acabar para ontem. Todo mundo já acabou a paciência, não agrega nada, só gera problemas e conflitos. É muito importante o Zé Dirceu, como figura histórica, pelo que ele é e o que ele falou, né? Eu acho irônico a gente pensar que a tal da coabitação, que ele faz referência, a coabitação é a referência que ele faz ao semipresidencialismo, né? Tem países importantes que têm um presidente e um primeiro-ministro, os dois têm poder, para fazer de uma forma muito simples. Portugal e França são os países importantes. A coabitação é quando você tem um presidente eleito que tem um primeiro-ministro eleito de outro partido. Então eles têm que, como os dois têm funções executivas, tem que coabitar. Ele faz essa referência ao modelo brasileiro hoje, que não é de semipresidencialismo, mas com a fraqueza do atual presidente da República, o executivo, e a força do presidente da Câmara, que não é exatamente um primeiro-ministro, ele faz essa referência. Estamos perdendo, o José Dirceu, estamos perdendo poder para a direita conservadora. É uma coisa meio esquisita, mas é isso que ele está querendo dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, sabe o que está acontecendo isso também? Porque quando ele foi ministro, quando o Gilberto Carvalho era ministro, quando o Palocci era ministro, quando o presidente da República era o atual presidente, havia um governo que, embora muita gente não tivesse alinhamento, eu sou um deles, era um governo respeitável. Eles eram figuras que tinham força política. Você ia sentar com um deles, você sabia que ali tinha massa cinzenta para você negociar e tratar a política. Hoje não tem. É muito curioso você pensar que ele não tem... Ele tem poder, como foi dito pelo Jean Turco, mas ele não tem posição. Ele foi rifado pelo presidente da República em 2005 no Mensalão, para quem lembra da história do Brasil. O Palocci também foi rifado pelo PT. A Marina também foi rifada pelo presidente da República. Foram todos rifados. Hoje, quem ocupa essas posições são figuras que de um nível muito mais baixo. Por isso que o governo é fraco. Você quer conversar com o Rui Costa, com a Gleisi Hoffmann, com o Padilha? Que nível é esse que o PT tem a apresentar? Não é o mesmo nível do passado. Então, assim, é curioso, a coabitação também é resultado da fraqueza do partido dele, né? Eu acho que isso é relevante. Tentando juntar as duas pontas e não tomar muito tempo, quando a gente vê essa reação das autoridades agora, da OAB, e até se empolga um pouco com o discurso, principalmente de Minas, eu não conhecia esse documento, acabei de ver, achei ótimo. A gente nota que o que sustenta ainda esse governo fraco é o judiciário. Essa afirmação do Barroso de ambientalismo, negacionismo ambiental, terraplanismo, esse negócio, assim, você fala, tá aí a resposta, tá aí. Quer dizer, figuras iluminadas, que se consideram iluminadas, estão defendendo aqueles valores que são os delas individuais, perderam a noção da posição que estão institucional e que sustentam esse governo fraco. Na verdade, se você perder essas 3, 4 figuras aí, ou 5 agora, com a chegada do novo ministro, pelo jeito, se você as perder, talvez o sistema rua, né?
Porque é aí que se sustentou, veja, junta com a matéria do Alexandre de Moraes, junta com essa, e agora, provavelmente, com a chegada do Dino, é o último bastião da resistência do poder antes que ele vire pó.